me surpreendeu realmente o Abel ter deixado o Gund fora. Eu achei que podia ser pela experiência e, acima de tudo, pela maneira como o Fluminense precisa jogar com um cara de mais força, né? Mas volta o Renato Chaves a ser titular da equipe. A aposta é exatamente no descanso que foi dado ao Henrique Dourado. Agora, o Mandurinha só não faz verão, né? O Cueva estava falando ainda há pouco da fase dele que não é boa, ao contrário do Henrique, né? O Henrique vive uma fase muito boa no Fluminense, é o destaque do time, acho que pela capacidade de finalização, pelo poder que ele tem, pela liderança que passou a exercer no clube desde que o Abel assumiu o comando técnico da equipe. E o Fluminense é o fator surpresa no clássico de hoje. O Guerreiro está fora, o Flamengo vem num momento de instabilidade grande, né? Vem de derrota, o time que se apostava muito na força do time, mas é o Fluminense que chega, pelo menos para o dia de hoje, com um retrospecto assim, de qualidade um pouco melhor do que o Flamengo. Não estou dizendo com isso que o Fluminense é o favorito, muito pelo contrário. Acho que o Flamengo, pelo elenco que tem, pela qualidade e, acima de tudo, pelo investimento que foi feito, é o time que tem mais força para ser apontado como favorito. Mas o Fluminense é o fator surpresa dessa Sul-Americana, sem dúvida nenhuma, nesse clássico que tem aí, como o Calheiros falou, o mando de campo do Fluminense, a vantagem de ter o primeiro jogo. Você isso no desempenho do Fluminense nas últimas partidas? Eu acho que principalmente... O Fluminense vem de derrota para Chapecoense. Exatamente, o Flamengo vem de derrota também para o São Paulo. Mas eu acho que o Fluminense hoje, em termos de projeção de organização e com um time menos experiente, mas com um time mais jovem e até certo ponto mais motivado pelo Abel, pode ser o fator surpresa, foi a expressão que eu usei, pode ser o fator surpresa contra o Flamengo. E reforço, o Flamengo também é melhor do que o Fluminense no Campeonato Brasileiro, mas as últimas atuações do Fluminense são melhores do que as atuações do Flamengo. E aí a gente lembra também que vem o Fluminense, Paulo Lima, entalado, né? Que não vence o Flamengo desde junho de 2016. Se encontraram na última Sul-Americana vezes... se encontraram, o Fluminense levou vantagem, né? No saldo de gols, exatamente. E aí esse jogo cria uma grande interrogação. Nós vimos que do lado do Fluminense, Henrique Dourado é o homem da esperança do time e da sua torcida. Agora lá no Flamengo, teremos diversas mudanças. O técnico Reinaldo Rueda, ele já confirmou a ausência do Guerreiro e relacionou para essa partida diante do tricolor carioca o garoto Vinícius Júnior. O último treino do Flamengo foi fechado, mas não é segredo para ninguém que Reinaldo Rueda se divide entre dois sentimentos. A alegria por Vinícius Júnior, que recuperado de uma entorse no joelho pode voltar a jogar, e a preocupação com Paulo Guerreiro, que ainda sente dores na coxa e está fora do próximo compromisso do time. Va a ser difícil, va a ser muy difícil. Creo que no va para este próximo jogo, no creo que pueda estar. ¿No? Rueda, claro, não falou sobre o substituto do peruano. A equipe já não conta com Orlando Berril, que na última partida rompeu o tendão patelar do joelho. O atacante passou por cirurgia na tarde dessa terça-feira e deve ficar longe dos gramados por pelo menos 8 meses. Em meio a dúvidas e perdas, o Flamengo tem pela frente um grande desafio. O primeiro jogo da fase quartas de final da Copa Sul-Americana. E como se não bastasse a importância do duelo, é contra um rival. A luta por uma vaga na semifinal será contra o Fluminense, adversário que o Flamengo conhece bem. Aliás, as duas equipes já se enfrentaram pela competição. Foi em 2009, ainda na primeira fase. 2 empates classificaram o Fluminense, que naquele ano foi vice-campeão. É uma Copa importantíssima. É muito difícil, mas estamos no caminho. Há que ir jogo a jogo. Entre os dois jogos contra o Flu, o Flamengo tem mais um clássico. No fim de semana, pega o Vasco num confronto direto por uma vaga na Libertadores. Fluminense, Vasco, depois Grêmio, depois são todos jogos de altíssimo nível e creio que há que trabalhá-los uno a uno. Serão dias decisivos que podem trazer a tranquilidade que o time precisa para deslanchar ou esquentar de vez o clima no ninho do urubu. Olha, se tem alguém que não parou de pensar desde que assinou o contrato com o Flamengo, se chama Reinaldo Rueda. Verdade. Chegou enfrentando o Botafogo, aí é Campeonato Brasileiro, precisando conhecer o elenco, e ele chega numa semana, Paulo Lima, que tem Vasco e Fluminense pela frente. Aí tem o Fluminense com o time desfalcado, não tem a experiência do Berril, que operou ontem, a cirurgia foi um sucesso, a gente torce para que ele volte o quanto antes. Paulo Guerreiro, que muitas vezes desfalcou o Flamengo, vai ficar fora mais uma vez. Parece que vem aí um jogo para aquela molecada, lisa, boa de bola, Paquetá e Vinícius Júnior. Volta o Vinícius Júnior, essa foi uma boa notícia. Boa, né? A ausência do Berril agora só na próxima temporada, 8 meses parado, você já ressaltou aqui, cirurgia, sucesso
pelo Departamento Médico do Flamengo. A ausência do Paulo pesa, assim como o Fluminense vai ter na sua defesa a ausência do Henrique, capitão do time, que já há algum tempo também não está jogando, né? Então isso também é um fator de desequilíbrio na retaguarda tricolor. Mas o Flamengo tem Diego, tem Everton Ribeiro, né? Tem o próprio Paquetá, que deve ser o titular, que vem jogando muito bem. Esse sim vem ganhando espaço, né? E vem cada vez mais se consolidando como um homem de área, que não é muito a função dele. E a presença do Vinícius Júnior. Esse pode ser, como eu falei, do fator surpresa do Fluminense, esse pode ser o fator de desequilíbrio do Flamengo na partida de hoje à noite. O Vinícius Júnior novamente jogando, agora sem aquele fantasma de ter alguém que possa incomodá-lo com o banco de reserva, porque ele estava sempre ali, né? Eu vou jogar pelo lado direito, porque a vaga é do Berrio, posso ser sacado. Não, agora não. Agora ele começa como titular e, a meu ver, não tem ninguém no banco de reservas que possa interferir no comportamento dele. É claro, se dentro de campo não render, aí é outra história. Não rendeu, o técnico tem ali a opção de tirá-lo do jogo. Mas tem tudo para novamente ser aquela esperança que foi quando surgiu como moleque da base, campeão de sub-17, jogador que inclusive era para estar no Mundial agora e não está porque o Flamengo proibiu. Você está falando do Vinícius Júnior, para mim é a grande interrogação no Flamengo, não sei o que blinda exatamente, se é que algo blinda o Vinícius Júnior, esse fato dele não jogar, né? Porque assim, o menino é novo, tá cru, vai ganhar experiência jogando. A gente vê o que o Paquetá tem feito, né? E ele sempre tá ali no banco, não reclama, não discute, mas essa incerteza, né, dele no campo, mas essa blindagem blindagem ele não foi bem também, dele, nas oportunidades que teve, ele não foi bem também. E até certo ponto, por uma maneira, ao meu ver, de improvisar do lado direito do ataque. E mesmo quando jogava pelo lado esquerdo, ele não deu sequência, ele não teve aquela efetividade toda que tinha nas categorias de base, até porque é diferente jogar na base e jogar no profissional. Mas agora sim, começa já se aproximando do final da temporada, com um pouco mais de tranquilidade. O Flamengo precisando dele para chegar adiante na Sul-Americana e período de machucado, lesionado, está recuperado e volta agora com a chancela de ser titular do Flamengo num jogo importantíssimo no Maraca, que tem o mando de campo do Fluminense, mas é a casa dos dois, não tem a menor dúvida disso. Eu acho que o Flamengo, ao meu ver ainda, Calheiros, eu acho que o Flamengo ainda é o time para ser apontado favorito no clássico de hoje. A impressão que eu fico, Paulo Lima, até nessa sua linha de raciocínio, o Vinícius Júnior, até na comparação com o Lucas Paquetá, mas ele tem mais potencial até que o Lucas Paquetá, mas o Lucas Paquetá desabrochou antes, desabrochou mais cedo. Entendeu e hoje parece mais pronto para ajudar o Flamengo. O que a gente tem percebido no Vinícius Júnior é uma ansiedade que ele hoje já controla melhor de querer ser o cara. Até por tudo que foi projetado em torno dele, na base do Flamengo, na base da seleção brasileira. Mas com certeza, acho que no Flamengo ele não vai ter tempo de estourar, né? Mas com certeza a gente vai ouvir falar muito do Vinícius Júnior quando ele se transferir para a Europa, para o Real Madrid, não é para qualquer clube não. Então ninguém abre o bolso como o Real Madrid, se no jogador não tiver talento, não tiver potencial. A gente tem uma lista gigante dos brasileiros que passaram pelo Real Madrid e brilharam. Temos dois grandes exemplos nesse momento, o Casemiro voando com o Real Madrid e o Marcelo, o maior lateral, seleção da FIFA, o Marcelo. Bom, nós falamos da ausência do Berrio. O Berrio passou por uma cirurgia ontem e deve ter Alta, muito obrigada, me fugiu a palavra agora. E deve receber alta agora, quarta-feira pela manhã. Vamos atualizar as notícias do Berrio. Na derrota para o São Paulo no último domingo, o jogador do Flamengo sofreu ruptura no tendão patelar do joelho esquerdo, depois desta jogada no segundo tempo da partida. Nesta terça-feira, o médico do time rubro-negro, o doutor Márcio Tanuri, gravou um boletim para informar sobre a cirurgia do jogador, que, segundo ele, foi um sucesso. A cirurgia do atleta Berrio foi realizada com sucesso. A cirurgia foi realizada pelo Dr. Max Ramos, acompanhado por mim e pelo Dr. Gustavo Caldeira, médicos do clube. E vamos seguir essa primeira semana, onde vai ser realizada a primeira reavaliação dele junto com o Dr. Max Ramos. E a gente vai acompanhar e segue a previsão inicial que a gente tinha dado para vocês, que o retorno dele, a volta dele é esperado em torno de 8 meses aí, pelo menos. Tá aí, ó, já tô me levantando aqui, ô Paulo Lima, vai bebendo teu chazinho aí. Sorte ao Berrio, hein? Sorte ao Berrio, mais importante que a cirurgia foi um sucesso. Em breve ele já vai receber alta para se recuperar na casa dele. Vamos esperar aí, como disse a Lívia, que ele retorne o quanto antes
e possa voltar a jogar futebol. Paulo Lima, onde que você me escala aqui? Não overlap. É o Maracanã. Lívia vai lá pra ponta e vai... Chama, por favor, Lívia, nossa planilha aí pro Paulo Lima analisar. Vamos começar com o mandante, então, aqui no campinho do Bom Dia Fox, o nosso mini Maraca, Paulo Lima. Boa. Vamos pro campo do Fluminense, que é o mandante que começa lá atrás, com o Diego Cavalieri. À sua frente ele tem Lucas, Renato Chaves, Reginaldo e Marlon. Essa é a possível, a provável escalação do Fluminense para o confronto de logo mais. Meio de campo para frente temos o Richard, Orejuela ou o Wendel. Daqui a pouquinho o Paulo Lima coloca aí a sua preferência e o Sornosa acompanhando. E lá na frente o trio Gustavo Scarpa, Henrique Dourado, a grande esperança desse time, e Marcos Júnior. O Richard já está garantido aí, surpreendeu a todos, né, Paulo Paulo inscrito Lima? na Sul-Americana pelo Abel. Foi exatamente, fez parte do elenco. A presença do Wendel nesse Eu acho campo. que pela maneira como o Abel necessita de ter um time mais consistente no meio-campo, o Wendel está numa fase de instabilidade, pena, né? Porque é um cara acima da média e deveria, a meu ver, ser titular da equipe, mas não está tendo esse merecimento. Mas o Orejuela, eu acho que volta agora, depois de uma passagem até certo ponto decepcionante na seleção do seu país, volta a jogar naquilo que o Abel considera o melhor do meio-campo do Fluminense, que é exatamente o Orejuela, Sornosa e o Gustavo Scarpa. Puxando um pouco pela velocidade do Marcos Júnior, que não é um jogador de muita finalização, mas se empenha muito, é muito dedicado no aspecto tático, né? E o Henrique que faz a diferença. A diferença toda está lá atrás, né? Com a volta do Diego Cavalieri dá um pouco mais de qualidade, a experiência do Lucas e esse meio de zaga do Fluminense, que não é uma zaga que joga junto, então é um espaço muito novo. E o Marlon, que chegou e ainda não se consolidou, passa a ser titular, mas não teve uma atuação digna daquele cara que esse aí é o absoluto para lateral esquerda do Fluminense. Eu acho que o Abel, Lívia, o ponto forte desse time era a presença do Richarlison, que ele já não tem há algum tempo, desde a transferência para o Watford. Só que o Abel, ele está voltando a investir num jogador agudo, com características próximas ao Richarlison. A mesma coisa que o Wellington também, né? Preste atenção, Richarlison mais jogador que o Marcos Júnior, mas o Marcos Júnior tem essa característica de fazer o Fluminense jogar dessa forma mais aguda dos dois lados. Que já tem do lado direito com o Scarpa e passa a ter na velocidade do Marcos Júnior. A gente tem como ponto forte do Fluminense a frente, o ataque, meio campo pra frente, a velocidade e a zaga ainda. Uma interrogação por conta do entrosamento, né? A melhora é com o Diego Cavalieri. Eu acho que isso deu um pouco mais de segurança para o Fluminense. E a experiência do Lucas pelo lado direito aqui. Agora, essa zaga não é uma zaga Henrique titular. Fora e o Marlon ainda, uma incerteza ali na zaga. Vamos receber o visitante aqui no Maracanã, no Bom Dia Fox. Vamos de Flamengo, Calheiros? Vamos lá, coloca o Flamengo aí. O Flamengo é aquele time, né, característico do Reinaldo Rueda. O Diego Alves, o Pará, Hever, Juan e Trau. Aí no meio campo a gente tem a dupla Cuéllar e William Arão, o Diego centralizado, o Everton aberto na esquerda, o Everton Ribeiro, a certeza agora que vai ter essa sequência aí com a lesão do Berrio, e o Lucas Paquetá é o substituto do Guerreiro. É um time que já está bem desenhado até na cabeça do torcedor, né, Paulo Lima? E você tem a expectativa também de uma possível entrada do Vinícius Júnior aí, né? Isso é uma opção. Onde ele entraria, na sua opinião? Eu acho que nesse momento, assim, ao meu ver, deveria entrar um pouquinho na vaga do próprio Everton, jogando lá pelo lado esquerdo. Acho que deixaria o Everton jogando de lateral esquerdo hoje e botaria o Vinícius Júnior lá atrás, porque o Trauco não vem tendo boas atuações. É uma improvisação? Mas o Everton já jogou algumas vezes nessa função de lateral esquerdo. Do resto do time, é a mesma coisa do Cavalieri lá e do Diego Alves do Flamengo, né? Entrou, é o dono da posição, da tranquilidade, da segurança, e a defesa é isso aí mesmo, Hever, Juan, Pará, o Trauco pelo lado esquerdo, esse meio campo com o Cuéllar e o William Arão não é mais uma novidade, né? São os dois titulares da equipe. E da frente, do meio campo para frente, a opção é essa mesma. O Lucas Paquetá jogando enfiado entre os zagueiros, que não é a dele, mas tem feito muito bem. Não vejo qualquer alternativa de modificações, a não ser uma possível mexida na cabeça do Rueda, que é, na minha cabeça, pode acontecer, que seria o Vinícius Júnior jogando de ponta e colocaria o Everton pelo lado esquerdo, tirando o Trauco dessa função de lateral. Vamos esperar. Façam as suas apostas, participe na hashtag Bom Dia Fox quarta. Vinícius Júnior entra, não entra nesse time do Flamengo? E se entrar, qual parte do esquema do Rueda você colocaria o Vinícius Júnior? Manda pra cá, porque você ganha espaço assim aqui na nossa tela, hashtag Bom Dia Fox quarta. Tem pergunta pra você, Paulo Lima. Tem pergunta chegando do Austin Costa. Paulo Lima,
Na sua opinião, se o Flamengo perder o título da Sul-Americana, como fica a situação do Reinaldo Rueda já para 2018, Paulo? Isso é uma previsão que o Rueda não deve estar querendo fazer nem nos sonhos, né? A previsão dele é chegar pelo menos à final da Sul-Americana. Agora, que é uma certa decepção para os torcedores e principalmente para a diretoria pelo que investiu, é uma decepção. Agora, eu não acho que o Flamengo tenha investido no Rueda para ser campeão da Sul-Americana. Ele investiu no Rueda para fazer um trabalho a longo prazo, assim como o Rueda fez no Atlético Nacional. Foram 3 anos lá para que no seu penúltimo ano conquistasse o título da Libertadores da América com o clube colombiano. Eu acho que é um projeto. Mas no futebol brasileiro, né, nem sempre aquilo que se projeta para longevidade de um técnico acontece. Vai ser uma pressão muito grande se perder o título. Mas não acredito mesmo que mesmo com a derrota e com o título escapando das mãos do Flamengo, o Rueda seja mandado embora. Pode acontecer? Pode. Mas eu acho que não é o perfil dessa diretoria. O Reinaldo Rueda está com o futuro dele garantido no Flamengo, pelo menos é o que a gente imagina, independentemente de resultado. Você não vai investir num treinador do porte do Reinaldo Rueda. 6 meses, né? Cotado, inclusive, para treinar a seleção do Chile, da própria seleção colombiana, enfim. Não sei, abrir mão de um treinador como esse no início de trabalho, ainda início de trabalho, são 17 jogos. Chegou no meio do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, você traz o Rueda para 5, 6 meses? Agora, tem que abrir o olho num outro profissional do departamento de futebol. Que o São Paulo pensa assim na contratação do Rodrigo Caetano para ser diretor executivo do clube a partir já do ano que vem. Mas o Rodrigo Caetano não faz gol, né? Rodrigo Caetano não faz gol, mas a gente cobra tanta profissionalização no futebol, e aí o diretor executivo hoje... Quantas contratações o Flamengo fez que não estão dando certo, que não deram certo? Uma coisa é você discutir a qualidade do profissional. Lógico. Outra coisa é você discutir a importância do cargo numa estrutura do clube. Como esses diretores vêm ganhando cada vez mais importância. A gente passou anos e anos aqui batendo na terra. Tem que profissionalizar o departamento de futebol dos clubes, não sei o quê. Hoje tem a figura do profissional. Lógico que é o diretor executivo. Lógico que tem. Né? Agora, olha, tem que ser cobrado, né? Se vai acertar, se vai errar, isso é outra discussão. Eu quero saber se o Paulo Lima vai acertar ou vai errar aqui agora, ô Calheiros. Tem outra pergunta aqui na nossa tela. Jonas da Silva mandou na hashtag Bom Dia Fox quarta. Essa semana decisiva para o Fla ou vamos ficar bem com 2 vitórias dos clássicos ou a pressão vai aumentar? Paulo Lima, ele quer paz, mas lembra que a pressão pode pintar porque é Vasco e Fluminense. Vasco e Flamengo, na verdade, né? O Flamengo tem Vasco e Fluminense. E Flamengo tem 2 clássicos. Semana, hein? Que semana boa, né? Boa. Para quem quer crescer, para quem quer evoluir, são 2 jogos para poder carimbar o seu passaporte visando subir na tabela e visando ganhar prestígio. O Vasco também está atrás de prestígio, o Fluminense também não. Ou seja, tem essa consequência. Agora, para a torcida do Flamengo, os 2 resultados são fundamentais, até pelo que o time vem oscilando no Campeonato Brasileiro. E na própria Sul-Americana, e lá na Libertadores da América, lá atrás, quando foi eliminado na primeira fase, deixou muito a desejar. O Flamengo foi um pouquinho mais longe na Copa do Brasil, mas esse é o foco do Flamengo. Então, vencer hoje e vencer bem dá respaldo para jogar no final de semana, no sábado, contra o Vasco da Gama, que é mais um clássico no caminho do rubro-negro carioca. Mas olha, pressão, meu amigo, com derrota ou com vitória no dia de hoje, vai continuar. O Flamengo vive pressionado até o final da temporada. Enquanto não acabar essa Sul-Americana e não garantir vaga no G4 da Libertadores da América, a pressão em cima do Rueda, da diretoria dos jogadores, ela não vai diminuir. A intensidade será a mesma. Pois é. Agora, a gente volta a falar sobre a Sul-Americana ainda hoje no Bom Dia Fox. Tem clássico carioca, clássico internacional, Sul-Americana. A gente esquenta ainda mais esse clássico daqui a pouquinho. Você falou sobre pressão? Rapaz, o nosso assunto agora colocou pressão, colocou fogo, colocou água no chope de muita gente. Olha, tem muita gente